Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos? Vamos aí para o episódio número 10 da nossa segunda temporada de Night Gallery. Se você não escutou a primeira, podcasts estão todos disponíveis em Além da Imaginação Podcast ou em Cineclube da Masmorra, tá? Só você procurar no Spotify. E aí, Marcos, hoje teremos aqui, de maneira excepcional, 2 segmentos no episódio, que são segmentos interessantes, de certa maneira, sem gags, o que nos dá muita felicidade, né? Exatamente, não vamos ter as nossas piadinhas, né? Entre um episódio e outro, as piadinhas do Jack Laird, né? E temos 2 episódios que, de certa maneira, eles conversam tematicamente, porque são 2 episódios em que uma mulher vai mudar o destino, né? De um cara e no caso aqui, de uma família. Legal. Teremos, por sinal, né? Vou até citar aqui o nome dos episódios. O primeiro é The Dark Boy, né? O garoto obscuro. Ou então seria o garoto de cabelos castanhos, né? Meio isso, né? Acho que episódio. O garoto de cabelos escuros. Isso. Garoto moreno. Exatamente, garoto moreno. E o segundo segmento é o Mantenha Contato, Pensaremos em Algo, né? A tradução livre aqui. E eu queria já puxar aqui o primeiro segmento, que é a direção do John Astin, né? Que a gente tem falado muito da família Astin aí, né? E olha, é um segmento muito legal, interessante, que se passa numa América rural, né? Com um clima meio de... não vou nem dizer de velho oeste, né? Faz um clima interiorano, com um soundtrack fantástico, né? Feito exclusivamente para episódios, dá para perceber. E o que podemos falar a princípio, antes da gente falar da sinopse? Certo, esse episódio que nós vamos comentar, o primeiro, The Dark Boy, né? A gente pode, como você já citou, dirigido pelo John Astin, já falamos dele, né? O Gomes, da família Addams, entre outras coisas, dirigiu alguns episódios de Galeria do Terror, né? Então vamos ainda falar dele, talvez, se eu não me engano, ainda vamos falar dele mais uma vez. Roteiro do Halstead Welles, já falamos dele, ele já escreveu episódios anteriores. Halstead Welles, já falamos, é o cara que escreveu todos os episódios da série Kojak, por exemplo, e escreveu 6 episódios de Galeria do Terror. Vamos ter mais episódios escritos por ele mais pra frente. E é baseado num conto do August Delet, já falamos dele anteriormente, o cara que foi o primeiro a reunir os contos do H.P. Lovecraft e publicá-los em formato de livro. Também um escritor muito prolífico de tudo que é gênero que você possa imaginar, da ficção científica, do terror. Já falamos dele, olha os nossos episódios anteriores que você vai poder ter mais informações sobre a carreira e a importância que o August Delet teve como escritor e como editor. Sim. Né? Não, se você for procurar, né, interessante até sobre as publicações do Lovecraft, você vai ver a associação direta ao nome dele, sempre. Né? Tanto que dessa vez eu tive uma certa dificuldade e na verdade eu não consegui fazer a leitura do conto, né, que é baseado num conto dele, né, essa primeira história. Mas eu fiquei muito curiosa pelos livros de contos, sabe, desse August Delet, porque parecem ser maravilhosos. É um cara ligado ao terror sobrenatural, fantástico, né? Então fica aqui a recomendação aos leitores, né? Eu acho que não tem muita coisa dele publicada no Brasil. Deve ter alguma coletânea, mas eu não vou dizer com certeza, porque eu não sei dizer, não tenho certeza. Se não tem nada dele publicado, tá aí uma dica, né? As editoras aí poderiam, né, trazer alguma coisa do cara. Exatamente, essas editoras famosas de histórias de terror, né? Vale a pena, gente. Divulguem melhores esses grandes autores aí, pessoas relevantes, né? Mas vamos lá, então. Como eu tava falando aqui, o primeiro segmento esse segmento aí, que é dentro desse cenário pitoresco, né? Tem um elenco que eu considerei fantástico, é cheio de curiosidades relacionadas ao elenco, né? Por sinal, tem é uma história que a gente vai falar sobre isso. Você quer que eu fale já a sinopse? Eu posso até falar a sinopse. Pode ser. E depois você já vai destrinchando um pouco sobre os atores, né? Então vamos lá, de maneira bem breve aqui, né?
Teremos aqui uma história que ela se passa no final do século XIX. A professora Judith Tim, interpretada pela Elizabeth Hartman, ela chega a uma cidade em Montana para dar aulas a uma escola local, pois a última professora inesperadamente foi embora, né? Uhum. A princípio, né, quando ela chega recebida, ela vai ficar na casa de 2 senhoras, né? Vai ficar hospedada lá, porque uma das senhoras, por sinal, é a responsável pela questão escolar, de educação daquela pequena região. E ela vai ver que mistérios começam a acontecer, né? Ela gosta muito das crianças, né? Uma professora muito gentil. Mas ela, quando revela, depois do primeiro dia de aula, por exemplo, ela chega e fala que tem 17 crianças, né? Para senhoras. Aí elas falam assim, não, são 16, né? Fora algumas coisas estranhas, as crianças ficam olhando para elas, assim, saem sem falar nada e tal. Mas você tem aqui uma história dessa professora que vai descobrir um segredo um tanto quanto obscuro, uma criança que somente ela mesma vê e tal, e eu acho que vou deixar aqui nesse ponto, porque aí a gente vai desenvolvendo, né? Pra falar uma história que, já entregando aqui, é uma história de fantasmas, tá? Mas e aí? Falemos um pouco então do elenco, que eu acho que o elenco é excepcional, né? Desse meu segmento. Sim. Como você falou, essa jovem professora, que é a Judith Tim, é o nome da personagem, ela chega nessa cidadezinha aí do Montana, no século XIX, né? E ela é vivida pela Elizabeth Hartman. O pessoal vai lembrar, sabe aquele filme do Clint Eastwood? Na verdade é um filme dirigido pelo Don Siegel, e que o Clint Eastwood é um soldado da Guerra da Secessão, que ele é ferido e ele vai parar num orfanato de moças. Esse filme é fantástico, a gente recomendou ele. E falando em The Twilight Zone, ele é fantástico esse filme. Teve um remake, né? Teve um remake, mas o remake não é tão bom quanto o original. O filme é o estranho que nós amamos. E você lembra que uma das mocinhas do orfanato, todas elas se apaixonam por ele, mas uma das mocinhas do orfanato se apaixona muito por ele, e a senhora que ela comanda o orfanato, né, que é vivida pela Geraldine Page, ela e essa moça começam a disputar o amor do Clint Eastwood. A moça é justamente vivida pela Elizabeth Hartman, né? Tem essa disputa entre a Elizabeth Hartman e a Geraldine Page nesse filme. Além disso, a Elizabeth Hartman também esteve no segundo longa do Coppola, né? Agora Você é um Homem. Novamente contracenando com a Geraldine Page, por sinal. Eu não assisti esse filme do Coppola, então eu sei que tem a ver com um rapaz ali, jovem, que é seduzido por uma moça, por uma bailarina, vivida por Elizabeth Hartman também. E, enfim, ela participa dos primeiros filmes do Coppola. Ela também tá num filme famoso, que é Quando Só o Coração Vê, que ela é uma moça cega, né? E que sofre uma opressão muito forte da mãe, que a mãe dela é a Shelley Winters. Mais um rapaz, vivido pelo Sidney Poitier. O pessoal lembra do grande ator Sidney Poitier, falecido recentemente. Ele faz amizade com ela e ele tenta tirar ela daquela rotina familiar opressora que ela vive e mostrar para ela que pode ter alegrias na vida, né? Fazer ela se abrir pro mundo e tal. E a Elizabeth Hartman vive essa moça também nesse filme. Então ela tem papéis assim bastante importantes ali nos anos 60, 70. Era uma atriz assim que ela fazia bastante sucesso, e muito boa atriz, muito competente ela, né? Você citou as duas senhorinhas ali que são meio que matriarcas ali dessa cidade, né? Onde a Elizabeth Hartman vai fazer o papel da professora. Uma é vivida pela Gayle Sondegard e a outra é vivida pela Hope Summers. A Gayle Sondegard, nos anos 30, ela era uma atriz importante. Ela, por exemplo, participou de filmes como A Vida de Emile Zola, que ela contracenava com o Paul Mooney. Ela participou daquele suspense famoso dos anos 30, O Gato e o Canário, lembra? Nossa, que aquele fantástico. filme que o pessoal vai se reunir para escutar o testamento de um parente, e aí depois um começa a tentar matar o outro. Muito bom. Ela foi a Mulher-Aranha. Não no filme da Mulher-Aranha do Hector Babenco, naquela série de filmes do Sherlock Holmes,
que tinha o Nigel Bruce e o Basil Rathbone. Ah, tá. Isso, então um dos episódios é Sherlock Holmes e a Mulher-Aranha, né? Então ela também faz a vilã nesse filme. E, então, nos anos 30 e 40, a nossa amiga Gayle Sondegard, ela tava com tudo e não tava prosa. Tem uma coisa importante referente a essa atriz, a Gayle Sondegard. Ela seria a primeira bruxa má do Oeste original, no Mágico de Oz, né? Por quê? Porque o interessante é como ela não conseguiu esse papel, porque eles não conseguiram que a maquiagem a enfeiasse o suficiente, ela era muito bonita, né? Não conseguiu transformá-la em bruxa e tal. Estranho, né? Pelo menos é isso que tá aqui a argumentação, né? Realmente ela tá aqui em Mulher-Aranha Contra-Ataca. Ela tem uma história que eu acho curiosa, porque ela foi casada com um cara, o diretor Herbert Biberman, né? E ele foi considerado, na época do marcatismo, como comunista, né? E aí ela e ele, os dois entraram na lista negra, né, e tal, do marcatismo, e ficou um tempão sem poder arrumar trabalho. Então tem uma história muito interessante, ela. Eu percebi na filmografia dela que ela tem um hiato mesmo. Isso, ficou sem poder Ela vai pra trabalhar. TV, ela vai pra TV, né? E aí a Hope Sommers, ela é uma das bruxas do Bebê de Rosemary. Isso, né? Exatamente, né? As duas são maravilhosas. Detalhe, esse episódio tem o elenco todo muito afinado, né? Sim, como você até notou durante o episódio, tem essa professora, ela vai começar ela vê um menino, né, na sala de aula, e parte do mistério dessa história tem a ver com esse menino de cabelos negros, né? E ele é filho ali de um dos camponeses da cidade, né? E esse cara é vivido pelo Michael Basilion, que ele é uma figura, esse ator, né? Um cara bonitão, assim, e tal. E ele era um ator de TV, e ele participou de séries como, por exemplo, Missão Impossível, FBI, Mulher Maravilha, entre muitas outras, né? Ele teve uma carreira... Né? Era galã e às vezes ele fazia vilão também, né, nas séries. Eu gostei da atuação dele. Das crianças também tem um menino, que eu acho que ele tá muito bem, né? O garotinho que é o garotinho de cabelos escuros, né? Que é o Michael Laird, né? Então, e é um garotinho de cabelos escuros e cicatriz na testa, né? Certo. Então, até pra gente poder conversar e eu ter as tuas opiniões aqui, o desenvolvimento dessa história é o seguinte: ela então vai começar a contar para essas senhoras que ela vê esse menino, e elas falam, não pode ser, você não pode estar vendo esse menino, né? E a cena toda é muito interessante, porque como ela chega na escola há pouco tempo, ela vai à noite para poder atualizar os fichários, né, organizar as coisas ali, porque a professora meio que saiu meio fugida desse local. E ela vê esse menino pela janela e ela fala pra ele, vem, entra, vem pra cá e tal. E depois quando ela comenta com as senhoras, elas falam, não, você tá doida, né? Tanto que eu acho interessante uma coisa nesse episódio aqui, não sei se tu reparou, que as senhoras sempre toda noite levam pra ela um biscoito e um chá. E ficam ali esperando ela começar a tomar o chá, né? Eu pensei que ia ter até um desdobramento, né, delas ficarem, sei lá, colocando algum sonífero no chá dela, algo do gênero, né? Mas acabou nem rolando, né? Isso, não, eu acho que tinha dois motivos disso daí. Primeiro, ela se sentir bem-vinda, porque depois a gente vai perceber que elas queriam muito que ela permanecesse lá. E também, claro, era uma maneira de entretê-la para ela não ir para a escola à noite, e talvez o chá desse uma acalmada e ela também ficasse com soninho e podia dormir, né? Ficasse com soninho, verdade, né? Olha, é um episódio interessante porque ele é muito climático, sabe, gente, né? Então, eu até agradeço as pessoas que comentam aqui, às vezes falam pra gente assim, eu tô vendo a Galeria do Terror com uma nova perspectiva, né? E a gente também tá tendo essa experiência, porque o episódio que o John Astin dirige, ele é muito climático, ele tem um clima quase onírico, né? De sobreposições, quando ela chega, por exemplo, e tá se instalando no quarto que ela vai ficar, tem uma cruz, assim, numa parte do terreno, e aquela cruz demora a desaparecer. Então fica uma sobreposição dela no quarto arrumando as coisas e aquela cruz, né? Então é um episódio que ele tem esse clima sobrenatural, né?
conforme vai passando e ela acaba fazendo com que as senhoras contem a história toda, né? Inclusive vai o cara bonitão, né, com outro filho, né? E fala assim pra ela assim, de vez em quando ele não vai vir, tá? Que ele tem que me ajudar na lavoura, né? Eu só tô com ele na escola porque eu sou obrigado, hein? E tal. E por favor, não deixe ele subir nenhuma escada. Uhum. Aí ela dá várias cantadas nele logo de cara. E aí, sua esposa, como tá, né? Ele, não tem esposa, não. Eu sou viúvo, né? E tal, né? Esse episódio até é engraçado, não sei se tu quer falar sobre isso. Nesse sentido, que eu acho que ela é uma grande galanteadora, né? Ela tá rolando um chaveco fortíssimo nesse cara aí, né? Então, é divertido, daquele jeito muito pudico de uma mulher do século XIX, né? Numa área rural. Mas ela tem isso, aí ela é encantadora, é uma ótima professora. E conforme ela vai descobrindo que tem essa questão, depois ela sabe que esse menino é um menino que morreu, né? Elas são obrigadas a falar. Ela vai, de certa maneira, ajudar, né? Essa questão a se desenrolar. E também, porque ela é uma moça que já foi casada, foi uma viúva muito jovem, né? Ela acaba também encontrando um novo amor, né? Mas deixo contigo um pouquinho para tu falar também tuas impressões. Eu achei que... eu concordo com você. O episódio... O John Astin, ele era sobretudo ator, né? Mas você percebe que o cara tinha um talento para direção. Esse episódio ele é dirigido de maneira muito competente. Ele realmente consegue criar um clima de suspense sobre o que vai acontecer, um clima meio onírico, como você mesma falou. Ele aproveita muito bem essa coisa. É uma coisa meio de folk horror, né? Ou de sobrenatural ali, né? No passado no campo. Isso. Então ele consegue mostrar pra gente esse clima de que é uma cidade pequena, bem pequena, rural, e essas histórias assim envolvendo fatos sobrenaturais, fatos estranhos e tudo mais, combinam muito bem. E eu acho que esses elementos todos, o John Astin consegue trabalhá-los muitíssimo bem. Eu acho que é um episódio que também os enquadramentos, a maneira como o episódio também é editado, e é tudo muito certinho, tem um ritmo muito bom. E ele vai construindo esse mistério ali com muita paciência, mas de uma maneira muito segura. É um bom diretor de atores também. Tem algumas sequências ali, algumas cenas em que a gente sente a doçura dessa professora, a gente sente o amor dela pelas crianças, a gente sente aquele jeito matreiro também das duas senhoras ali, que são as matriarcas da cidade. A gente sente que elas estão vivendo uma situação dúbia, que elas ao mesmo tempo têm vontade de alertar a mulher de que alguma coisa está errada, mas não querem que ela vá embora e deixe as crianças. Então esse jeito meio turrão delas, mas que esconde também pessoas que são fundamentalmente boas, com pouco tempo que você tem de tela, as atrizes transmitem isso muito bem, porque também estão muito bem dirigidas pelo John Astin, que, como a gente falou, como ele era ator, um ótimo ator, inclusive, ele também sabia dirigir atores. Você citou, ele acaba usando muitíssimo bem também a trilha sonora. Sabe, a trilha sonora que ela é do Gil Melé e do Ed Salter. E é interessante, a gente não vê muito ao longo dos episódios de A Galeria do Terror. A trilha sonora não é que ela não esteja ali, mas ela não é um elemento tão preponderante nos episódios. Aqui não, você vê como o John Astin ele faz um uso muito preciso e muito bom da trilha sonora, tanto que chamou atenção bastante. Não, a trilha ela é importante, até recomendo vocês escutarem, assim, prestar atenção na trilha, porque ela faz parte da história, dados segmentos, quando é um momento mais rural, né? É uma coisa mais tranquila, momento de terror, né? Porque afinal é uma história de fantasma, né? Então ela tem tons fúnebres, ela tem tons alegres e tal. Ela transita muito bem, a trilha ela é muito bem colocada. Eu acho esse episódio ele muito delicado, muito bem feito, muito delicado. E com um clima excepcional. Não é uma história de fantasma que seria fácil a gente comparar como A Outra Volta do Parafuso, não é verdade, né? Mas Os Inocentes, né? Falando do filme. Mas aqui você percebe que esse fantasma ele não tá ali para aterrorizar. Ele tá ali porque ele tá perdido.
Ele aparece pra ela porque ele não consegue se encontrar, ele não sabe onde está, né? Então tem uma coisa muito bonita, muito paternal, né? E ela é muito acolhedora, essa personagem também da professora. Isso. Essa é mais uma história, não é uma história de terror, de você ter medo, é mais uma história sobre alguém que vai encontrar o seu lugar, né? Vai encontrar uma família num lugar distante onde vai trabalhar, mas vai encontrar um núcleo familiar para si, e a história de como alguém que tem muito amor dentro de si, e esse amor vai acabar atingindo as outras pessoas e mudando a vida das outras pessoas ali, consertando de certa maneira o que tá quebrado, né? Ela é como se fosse uma peça que estava faltando ali para se encaixar naquele cotidiano que visivelmente é pacífico, mas tinha ocorrido essa tragédia pela morte dessa criança. O pai também tem uma coisa que eu acho bonita, né? Porque primeiro ele é um personagem muito turrão, né? Muito turrão, mas ele é muito galante também, né? Ela também vai lá na casa dele, vai tentar conversar com ele. A gente até ficou brincando do ensopado da mesa e tudo, né? Da gororoba maluca que tava lá na mesa, lá dele com o filho dele lá. Mas aí depois, quando tem essa parte, ela resolve, os dois começam a ficar, né? Isso tudo acontece muito rapidamente, gente. No episódio, cujo segmento nem é tão longo assim, né? Mas você vê que ela, conversando com ele, os dois vão resgatar essa alma dessa criança, né? Que tá perdida. Que ele não conseguia se comunicar com o próprio filho, com o fantasma do filho. Mas o fantasma se comunicava com ela, pela doçura dela, pela gentileza, né? Dela, e aí uma noite, quando ela combina, né, ela vê o fantasma, ela tá na escola, ela chama ele pra entrar, ele entra, e ela começa a ler uma história, o pai também entra pela outra porta, né? Aí quando ele vê o pai, ele fica assim, né? Mas aí ele fala, você lembra que às vezes quando você ia pra floresta, eu assoviava pra você assoviava de volta, né, e tal. E os dois se unem ali, a professora com o pai, e vão falar assim, você quer voltar para casa? Vamos para casa comigo. O pai fala pro filho, ela também fala, vamos lá. Aí eles vão, seria uma coisa assombrosa assim para dar medo, mas não é, porque aí eles vão indo para casa e tal, e aí o fantasma vai seguindo eles, o menino, que tem uma aparência normal, não é um fantasma assustador ou translúcido ou nada disso, é apenas um menino com uma cicatriz na cabeça. Então eles atravessam todo aquele território, vão pra casa, e quando chega na casa, é uma cena bem bonita. Quando chega, ele não vê o fantasma, ele começa a assoviar. Quando ele começa a assoviar, ele escuta o assovio de volta, né? Sinal que o menino tá ali. Então quando o dia amanhece, né, e tudo se transforma, a impressão que dá é que aquele menino encontrou o lar dele, não tava mais perdido. É uma história que tem um final muito feliz, assim, muito bonita, sabe? Essa daí. The Dark Boy é muito bonita. E aí o título tem essa brincadeira, né? Porque o The Dark Boy, ao mesmo tempo que é o menino de cabelos escuros, pode ser o menino obscuro. E ele é obscuro porque ele já tá no outro mundo também. Aí a gente acaba fazendo essa outra leitura. E é um episódio bem bacana, assim. Eu gostei também. Eu gostei muito da decisão de não fazer o menino transparente, translúcido, como se fosse um fantasma mesmo. Deixa espaço para nossa imaginação completar lacunas, né? E é bem. Eu vou assumir que eu fiquei muito curiosa, gente, mas muito curiosa para ler o conto, né? Porque a gente sabe que às vezes a série, por melhor que ela seja, muito bem escrita, né? Roteirizada, às vezes você encontra no conto uma história muito, não digo diferente, mas com outras questões que é legal de abordar aqui no podcast. Então, fica aqui, então, o meu desejo de poder ter acesso a esse conto que saiu numa coletânea também, sabe? Desse autor, né? Então, mas é um episódio muito bom mesmo esse primeiro, né? Muito bom mesmo. Sim, ele é de aquecer o coração, eu diria. É engraçado, assim, que não é reduzindo o segundo segmento, porque eu também acho que, na verdade, ele é legal também. Da maneira dele, causa uma certa estranheza, mas ele é legal. Que é esse mantenha contato, pensaremos em algo, né? Esse segundo segmento aqui, ele já é um segmento mais urbano, né? Se a gente tava ali em Montana, né? Numa história rural do século XIX, aqui ele se passa como se fosse uma história atual da época que a série estava sendo produzida, né?
Então você vê ali uma delegacia de polícia com um delegado muito suado, muito frustrado. Ele ali falando ao telefone, respondendo ao telefone. E você vê que ele tá conversando com alguém. Ai, Dona Maria, não tem um canguru longe da sua janela e tal. E tá ali atendendo alguém ali. Aí a pessoa acaba desligando porque percebe que é um gato, né? Aliás, essa pessoa deve estar o quê, né? Tomou quantas, né? Pra confundir um gato com um canguru, né? Mas aí ele está ali, desliga o telefone, aí chega um cara ali, todo tipão ali dos anos 60, né? E tal, com bigodudo, cabelo suave e tal, todo de couro, elegante. E ele vai lá porque ele quer fazer uma denúncia. Ele teve o carro roubado. E aí você vê que aí o cara fala assim: fulano, pois explica melhor essa situação. Ele fala que deu carona pra uma mulher. Ele fica falando da rotina dele, que ele acorda às 5 horas da manhã, porque ele é um pianista. Então ele acorda muito cedo pra poder ficar 2 horas pelo menos já. Imagina tu ser vizinho desse cara, né, Marcos? Esse cara é pianista e fica, sei lá, 5 da manhã treinando piano lá, né? Às 5 às 7 ele tá lá treinando as peças dele. Imagina que gostoso ser vizinho desse cara, né? Aí ele diz que deu uma carona pra uma mulher, e a mulher roubou o carro dele e tal, precisa de ajuda, quer que faça alguma coisa. O delegado deixa claro que não tem nada pra fazer, que ele foi furtado, como ele não tomou um tiro nem nada, não haveria nada que fazer. Ele fica meio revoltado, né? Quero até dar uma pausa aqui antes de eu continuar a história, porque aí a gente pode falar das questões técnicas aqui também. Porque esse aqui é um episódio dirigido pelo Gene Kearney, né? Que a gente tem falado bastante dele, né, Marcos? Isso, ele é dirigido e roteirizado pelo Gene Kearney. E o Gene Kearney, a gente já teve a oportunidade de falar, ele dirigiu 11 episódios do Galeria do Terror, 11 segmentos, né? E ele, como a gente já citou, ele é muito conhecido porque ele é um dos criadores da série Kojak. Ele escreveu quase todos os roteiros da série Kojak. Inclusive, o roteirista do episódio do segmento anterior, eles trabalharam juntos. Na série Kojak, ele também era roteirista da série. Mas quem escreveu mais roteiros mesmo, mais de 100 episódios da série foram escritos pelo Gene Kearney, né? Entre outras coisas que nós já citamos aqui. E ele é um cara que a gente já falou bastante dele, é um cara muito talentoso. Ele também dirigiu aquele episódio do menino, né, que fica tem aquela obsessão pela neve, né? Ele tinha dirigido o curta, depois dirigiu o episódio da série. Enfim, já falamos bastante dele. Se a gente puder, se você quer que a gente comece a falar do elenco? Eu quero, porque você vai ter aqui uma atriz, ela é muito importante nesse segmento, que ela esteve já na temporada passada, né, Marcos? Que é a Joanna Pitted, né? Isso, exatamente. Que era casada com o cara, com o bigodudo bonitão, hein? Isso, com Alex Cord. Exato, o bigodudo que você citou, ele é o Alex Cord, ele é um ator de televisão, basicamente. Ele é das séries tipo Laramie, Cidade Nua, Ilha da Fantasia, Águia de Fogo. E você sabe, tinha uns filmes. Você lembra o Harold Robbins, o Estileto? Lembro. Aquela história do milionário que às escondidas ele era um assassino profissional. É um livro muito legal também. Teve uma versão pra TV que passou na TV, na Record, várias mil vezes, e o Alex Cord, ele fazia esse papel, né? Olha que legal. Acho que depois teve uma versão com uma outra versão também desse... Na verdade, com o ator lá do Highlander, né? Bom, pelo menos eu tenho essa memória, né? Pois a memória falha, né? Christopher Lambert, eu não lembro direito, mas eu lembro desse que é o Alex Cord, que ele é o Estileto, né? E agora você citou também a Joanna Petete, ou Petete, não sei como se escreve. Ela esteve no episódio da primeira temporada que nós já comentamos, né? Aquele episódio lá da casa, né? Da casa, da mulher que vai ver a casa e ela fica tendo sonhos dela meio oníricos também, em câmera lenta, que ela fica correndo e saindo da casa e voltando.
Eu acho ela uma ótima atriz, acho ela muito expressiva e ela é uma baita de uma figura. Porque eu tava vendo fotos dela mais velha, ela tem o rosto bem magro, e à medida que ela foi envelhecendo, o rosto dela foi ficando mais magro e os olhos dela, que já são enormes, eles foram ficando maiores ainda. Então ela parece uma pessoa que foi desenhada por alguém assim. É curioso, né? Ela tem umas feições muito, muito, digamos assim, expressivas. Que você, logo que você bate o olho, você vai lembrar depois, né? É lindíssima, E né? Uma atriz, no mínimo devia ser modelo também, né? Porque ela é um ícone de beleza mesmo, né? ela tá em filmes, nós já falamos dela, né? Ela tá em séries como Dr. Kildare, por exemplo. Ela vai aparecer em 4 episódios do Galeria do Terror. Ela vai voltar ainda em mais algum episódio. Em mais 2, na verdade, né? E ela também fez uma participação naquele filme Cassino Royale, né? Ela é uma das assassinas que tenta matar o James Bond. Enfim. Legal. E você citou também que tem o sargento. O sargento nervoso, estressado e suado, né? O sargento Joey Bryce, ele é vivido pelo Richard O'Brien, que era um cara que ele era um ator de TV, mas ele apareceu em séries como, por exemplo, o Incrível Hulk, James West, mas ele também tá naquele filme, naquela série de minissérie O Enigma de Andrômeda, né? Aquela minissérie tão importante dirigida pelo Robert Wise, né? Uhum. E ele também tá bem legal nesse papel de xerife. Ele é um Tá. xerife meio estressado, né? Ele faz um xerife que fica. Ele tá naquela delegacia lá que ele vai pegar o café vira todinho. Ele fica muito frustrado, né? E você percebe nessa história aqui que o cara ele fica voltando, né? Aí ele volta numa outra ocasião falando assim que tomou uma cacetada na cabeça, que a mulher, o carro dele foi encontrado não sei aonde, mas a mulher deu uma cacetada na cabeça. E quando ele recebe essa violência, fala assim: vocês estão esperando o quê? Ela me dá um tiro, né? Aí os caras vão fazer análise no carro, vão tirar as digitais, etc, né, e tal. E aí ele consegue, ele exige, né, que se faça um retrato falado, né? E aí o retrato falado é uma coisa maravilhosa também no segmento, porque fazem a mulher, parece sei lá, uma página da Vogue, assim, a mulher modelo. O cara do retrato falado, a mulher com os cabelos esvoaçantes. Aí ele falando assim, nossa, mas a boca dela é mais carnuda, aí não sei o que, bababá. E até o chefe lá, né, fala assim, pô, você tá aí, a mulher te deu uma cacetada, roubou teu carro, mas tu tá aí falando da boca carnuda dela, explica melhor essa história aí e tal, né? E ele convence, e aí passa algum tempo, tem um guarda ali de trânsito que aí o retrato falado vai parar em todas as delegacias, né? Aí o cara tá lá multando um carro, né? Cuja uma mulher chega lá, tá fazendo compras, demora muito pra chegar. Aí, quando o cara bate o olho nela, o cara lá, o guarda, fala assim, ó, senhora, por favor, me acompanha até a delegacia, né? Porque, de acordo com eles, né, falam que, nossa, é igualzinho a ela, aquele desenho ali daquela diva maravilhosa. O cara falou, meu Deus, só pode ser ela. Aí, ela é levada aí pra uma sala daqueles... Primeiro tem os mugshots, que eu sempre gostei nos filmes quando mostra aquelas fotos da pessoa quando tá sendo presa, né? E ele fala, daí que ele exige que faça um retrato falado, né? Mas aí ele vai ter aqueles comparativos, né, que fazem. Aqui é um ato falho do segmento que eu acho um pouco divertido, porque normalmente quando você coloca, sabe aquelas pessoas enfileiradas pra pessoa reconhecer? Aqui, não sei porquê, não é numa sala separada. Você tá vendo ali ao vivo a pessoa, né? Ali perto de ti, apenas num palco maiorzinho. E aí as mulheres não tem porra nenhuma a ver com a outra. Normalmente, quando o cara pega o pessoal pra fazer o comparativo, pega mulheres com características muito parecidas. Aqui tem mulher diferente pra cacete. Não tem porra nenhuma a ver mesmo, né? Mas tudo bem, vamos deixar pra lá. Ele reconhece a mulher na hora que aí descobre-se que o nome dela é Claire Foster. Aí quando ele bate o olho nela, ela vai pra frente, dá um passo pra frente, ele fala pro cara lá, o chefe lá, fala assim, ó, não é ela não, não é ela não, não é ela não, e sai andando, vai embora, né? Aí o episódio vai pra outro momento que eu acho interessante, que ela pega ali assim, fala pro cara lá, pro delegado, o que aconteceu, né, e tal. Aí o cara até fala, vamos atrás desse cara aí, porque esse cara saiu andando e papabá, perdeu o tempo da polícia, o cacete, e só saiu avoado. Aí ela sai, quando ela sai, por algum motivo, já encontra ele no bar, né, Marcos? Aí ele tá lá num bar lá, tomando uns bons drinks.
Aí ela chega lá, oi, tudo bem? Você é aliás, qual é o nome dele no segmento desse personagem? O nome do ator é Alex Cord, ele é quem? Eric Sutton. Eric Sutton, né? Ela fala, oi, você é o Eric, vamos conversar e tal, né? E aí eles começam a bater aquele papo e o cara vem com os papos muito loucos, malandro. O cara vem com os papos tão doidos que se sou eu já ia falar, beleza, legal. Ele começa a ver assim que, falar pra ela, revelar que na verdade tinha sonhos com ela. Ele tinha sonhos com a aparência dela desde que ele tava na escola e tal. Ele tentou várias vezes encontrá-la, botou detetives e tal. Só que aí ele resolveu usar a polícia, olha que filha da puta, né? Usando os recursos, né? Públicos para poder tentar encontrá-la e conseguiu. E ela ouvindo aquele papo todo louco lá, né, e tal, e bababá, e tudo. Ai, você é casada? Ela fala que sim, é casada com um cara lá, que o cara parece que tá viajando, mas tá para chegar. Ah, mas você é feliz com ele? Ela fala, ai, cala a boca, cala a boca. Ela fala assim, né? E cara, né, Marcos, né, até te pergunto, esse papo doido do cacete aí que os dois ficam trocando aí, malandro. É só papo de stalker, de psico, depois o negócio vai piorar, né? Porque a gente já pode, acho que a gente já pode até, Pode. né? O cara vai falando, não, porque eu sonho com você, e você é a mulher que aparece nos meus sonhos, e não sei o que lá, e bababã, e tudo. E você percebe que ele tá meio assim, a gente precisa ficar, que ele quer ficar com ela, né? Claro. Seu marido tá viajando, viaja você comigo, e não sei o que lá. E aí, tem hora que ela fala assim, na verdade, eu também tenho um sonho recorrente. E o cara, pô, qual é o sonho que você tem? Eu sonho que tem alguém, tem um cara ali e ele tá estrangulando meu marido. E tal. E eu não consigo ver o rosto dele, mas ele tem uma enorme cicatriz na mão. Aí o cara, só que ele continua falando pra ela, não, pô, mas ele pega na mão dela, né? Ela vira a mão assim, olha, não tem, tá vendo? Ele mostra, não tem cicatriz, tá? Vamos fugir ele fala daqui, ele fala que tá prestes a fazer uma longa viagem com a apresentação de ele é pianista famoso e tal, vamos fugir comigo. Ela fala, mas aí ela dá a entender o seguinte, ele fala, não, então não sou eu que vou matar seu marido, eu não tenho a cicatriz, foge comigo que vai ficar tudo bem. Ela, não, ele não sei que reação ele pode ter, ele vai tirar tudo de mim, o dinheiro ela dá a entender que o dinheiro é do marido, né? Ela vem com aquele golpe lá de que, ai, se eu deixar ele, eu vou ficar sem nada, e tal, dois psicos se encontraram no mundo onírico do sonho. Aí essa história, ela tem esse plot twist, e aí você percebe no abraço que ele dá pra ela, que eles já estão meio que pensando na possibilidade de ela, né? Porque dá um zoom na cara dela. Isso, ela pega uma tesourinha, cara. A questão pra cortar a mão dele e deixar a tal cicatriz que ela viu no sonho. Ele vai se tornar esse homem que vai matar o marido dela, né? Estrangulado. E aí, no fim, acaba remetendo. Esse plot twist vai remeter àquele velha temática do filme noir, da Femme Fatale, né? E tal. E o que não deixa de ser interessante. Digamos assim, a gente não espera que vá por esse caminho, né? O episódio. Tudo bem que é mó papo de louco, né? E tal, né? Que quando ele começa a falar essa história de que eu usei a polícia pra poder te encontrar, que eu te mandei vários detetives, né? Mesmo aquilo ali já é um red flag que fala, meu Deus, né? Aí você vai ver, ela é uma psica que tava esperando um otário ou não, né? E porque tá mais pro otário, né? Já que ela age daquele jeito cortando na mão, né? Pra poder matar o marido dela e ela ficar com a grana, entendeu? Então, é uma história meio assim, bem que você falou, tipo como se fosse assim, o cara juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? O cara tava querendo arrumar, era um doido atrás de uma mina lá que tava meio psicótico, vai saber se era ela mesmo no sonho dele. E ela querendo arrumar um cara pra ficar com grana, se livrar do marido. Parece o começo de algum filme tipo Trama Macabra do Hitchcock, Pacto Sinistro. E aí a gente já pode até imaginar o desenrolar dessa história. Tudo bem, a história vai acabar aí. Ela acaba ali. Com ela segurando a mão dele cortada e falando assim, olha, querido, não precisa viajar não, fica comigo que depois dos pontos, você fica na minha casa, a gente espera meu marido junto.
Isso. A gente já imagina, ele vai assassinar, vai ter uma trama para eles se livrarem do corpo, mas depois eles vão ser pegos, vai entrar algum talvez o próprio xerife, né? Talvez o próprio sargento lá da delegacia vai investigar o crime. Já pensou? E no final, acho que essa história seria legal se virasse mesmo um roteiro maior, né, e tal, né? Mas, assim, no frigir dos ovos, cara, eu acho que foram 2 segmentos legais. É que o primeiro, ele é muito legal, né? Não sei o que tu acha. Eu gostei muito mais do primeiro, que é o The Dark Boy. Eu achei fantástico, assim, é uma história que é uma história de terror que ela não inspira medo, né? Ela é uma história comovente, é uma história maravilhosa, tem toda a questão da trilha. Essa história até porque é uma história mais urbana e tem essa coisa de sentimentos um pouco mais né, ruins, né, do que o ser humano é capaz. Ela não me inspira tão, não é tão agradável pra mim quanto o primeiro segmento, né? Não sei você, o que você achou? Não, eu também gostei mais do primeiro. Eu acho que o primeiro segmento ele é redondo, sabe? Sabe aquela história redonda? Não tem, ó, É um foram curta ali fantástico, né? Seria um curta fantástico, né? Sim. acertaram em todos os aspectos. Já esse daí, o segundo, eu achei que ele narrativamente falando, ele não é tão interessante quanto é o primeiro também, porque a direção e a narrativa do primeiro são muito interessantes também. Apesar delas usarem poucos elementos, o episódio usa muito bem. Sim. E esse daqui, ele tem uma trama rocambolesca, que você precisa ter bastante suspensão de descrença. Não, mas ainda o carinha lá, que é o cara que vai atrás da polícia, né? O Alex Cord, né? Qual é o nome dele? Ele não é tão bom quanto a galera do primeiro segmento, que eu acho que tá todo mundo muito bem, entendeu? As senhoras, a professora, as crianças também. Então, eu acho que, na verdade, é mais legal mesmo o primeiro segmento. Quem atua melhor, eu acho, nesse segmento, no segundo, é a Joana Petete. Ela é muito boa, né? O Alex Cod é aquele cara, um ator de TV, enfim. É verdade. Mas eu gostei do segundo episódio também eu achei interessante, eu achei uma história ousada, eu diria. Tem um bom plot twist e tudo mais, mas eu ainda gostei também muito mais do primeiro. Ah, legal. Não, fantástico, concordo plenamente, né? Não desgostei do segundo, veja bem, né? Gosto de ver essa atriz, a gente já elogiou muito ela. Escutem lá o episódio que falamos sobre ela. Eu não lembro exatamente agora o nome do episódio, mas ela é muito boa mesmo, essa atriz, sabe? E se a gente juntar esses 2 episódios, no final das contas, esses 2 segmentos, esse é um dos melhores episódios até agora, eu diria. Porque manteve um certo nível de qualidade, né? É verdade. Às vezes ele tá legal e fica chato porque tem gag idiota, né? E tá, esse aqui realmente, as 2 histórias são boas, né? E valem muito a pena. Tem toda essa curiosidade desse autor aí, né? Desse segmento do menino, que eu fiquei fascinada, né? Parece que a minha pilha de coisas que eu quero ler só tá aumentando, né? Muita coisa que eu quero conhecer, que eu quero ler, né? Mas é isso, né? Bom, aqui chegando ao final, né? A gente adorou, como, né, Marcos? A gente comentou aqui. Lembrar pra vocês aqui no finalzinho do nosso programa, rapidinho, que a gente tá com essa campanha aí tentando pedir ajuda pro nosso OneDrive, né? Porque nós temos todos os episódios de The Twilight Zone no OneDrive, legendados. Estamos colocando aos poucos também Galeria do Terror, fora os uploads que eu já fiz lá pro OkRu. Então, se você puder, tá? Ajude a gente, pode ser via Pix, apoiomasmurra@gmail.com, ou pode ser pelo Apoia-se, tá? Que é apoio mensal, você pode tirar no cartão e tudo, não pesa pra ninguém, nos ajuda, né, Marcos? E toda quarta-feira a gente voltou a fazer as nossas lives aí, conversando sobre cinema, que é uma coisa bem livre, né, Marcos? A gente conversa à vontade, como a gente faz aqui também, né? Falando de coisas aleatórias, de coisas que estão rolando até. Então não deixe de aparecer na quarta-feira, 9 da noite, para conversar com a gente, né? Exatamente, você será muito bem-vindo e corre o perigo de você escutar aqui. A gente tem sempre, normalmente, né, tem algum convidado, volta e meia tá o Alan com a gente, né, que é uma pessoa legal pra caramba. Felipe, normalmente. Felipe Pereira, então eles sempre trazem dicas assim de filmes e outras coisas, de quadrinhos também, muito bacanas, né? Muito bacanas, então
Mais um programa para vocês aqui. Logo mais também sairá, né? Chegamos, acho que quase na metade da temporada, né? Então, devagarinho avançamos, né? Temos os nossos projetos aqui do site. Vamos lembrar que nós somos primordialmente um podcast que fala sobre cinema, né? Então, se você for procurar lá atrás, a gente tem trocentos programas sobre filmografia de diretor, Almodóvar, Jean-Pierre Junot, né? E por aí vai, Sion Sono. Gostamos muito de falar sobre cinema, de ir atrás das filmografias. Fazemos normalmente até grandes projetos. Procure, tá? Assine lá no Spotify, Cineclube da Masmorra. Spotify ou qualquer aplicativo de podcast que você use, né? Pode ser Podcast Addict, por exemplo, iTunes. Procure Cineclube da Masmorra, que você vai ver o nosso bannerzinho amarelo, né? Com as fitinhas de VHS. E se você quiser escutar os podcasts, como eu falei, de Além da Imaginação, basta você procurar Além da Imaginação Podcast, tá certo? Com isso a gente deixa aqui um beijo. A gente agora tá saindo da galeria junto com o Sr. Rod Serling, né? A apresentação dele foi muito elegante, como sempre, né? Desses segmentos aqui. Foi muito bom. E a gente se encontra, então, no próximo programa, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se. Beijão pra vocês. Tchau. Tchau.